Atenção, atenção, foi sepultado hoje o corpo do homem que morreu num acidente de moto que caiu no Rio Arrudas e ficou uma semana desaparecido. E a nossa equipe participou da cobrança, participou do acompanhamento da busca pelo corpo. O repórter Léo Lessa está conosco agora ao vivo e fala os detalhes. Boa tarde, Léo, 12 horas e 11 minutos. Boa tarde, Maraca. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Band Cidade. Olha, Maraca, como você disse, a gente tem acompanhado esse caso desde semana passada, um caso que realmente gerou angústia, tanto para a família, para os amigos, mas também para a gente da imprensa que tem acompanhado e também para todo mundo que nos assiste e teve um pouco aí de empatia com a situação que essa família passou. Foram 7 dias, desde a madrugada de terça para quarta-feira de semana passada, 7 dias, uma semana depois, ontem, o corpo foi encontrado em Sabará, próximo aí a Pedras, na verdade em Pedras, depois de uma chuva que aconteceu na noite anterior, na noite de segunda para terça, e infelizmente foi constatado o óbito aí de Luiz Gustavo Santiago, motoboy de 23 anos, que estava na garupa de uma moto com um amigo, vindo do bairro Serra. Eu vou conversar aqui agora com a sogra dele, por favor, Gabriele. Chega aqui, por gentileza. Primeiramente, eu gostaria de pedir para você, desejar aí meus sentimentos de todos da equipe da Band. Gabriele, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês viram dentro desses 7 dias, sobre toda essa situação. Eu queria que você contasse um pouco de todo esse processo para a gente. Olha, boa tarde a todos. Infelizmente, é um descaso, né? A gente, desde quando o Luiz caiu no córrego, a gente está desesperado, tanto a minha filha como a mãe, irmãos, amigos, familiares. Nós não tivemos, posso se dizer, que nós não tivemos muita ajuda com o corpo de bombeiro. Eles não deram muita credibilidade que ele podia ter caído lá dentro, porque em primeiro instante, quando ele caiu, minha menina que apareceu na hora, e o menino que estava com ele estava muito conturbado, ele não sabia falar se o Luiz estava na moto ou não com ele. Mas só que aí, da minha filha falar que ele estava, era certeza que ele estava. E isso foi um descaso, porque eles falaram que poderia possivelmente ter uma segunda pessoa. Eles falaram que vasculharam o primeiro dia, não vasculharam. O Luiz, infelizmente, ele ficou preso na Andradas ali, em algum lugar, que ele estava dentro de alguma manilha, alguma coisa. E eu creio para mim que o Luiz, ele que entrou. Porque não teve chuva que pudesse arrastar ele lá para dentro. Não teve nada que pudesse levar ele lá para dentro. Então, eu não posso te falar o certo. Quanto tempo que o Luiz ficou vivo? Quantos dias que o Luiz ficou vivo? Mas ele caiu e ele entrou ali para dentro. A gente, infelizmente, a família estava procurando com a ajuda de drones, de 7 pessoas que se disponibilizaram para poder ajudar. O corpo de bombeiro aparecia, mas não era ali constantemente. Não estava ali constantemente. A minha filha escutou de um cara do corpo de bombeiro, a falar com ela, vai achar só o corpo aí. Só o corpo que vai achar. Isso é jeito de falar com uma pessoa? De um profissional falar? Sim, tivemos a ajuda de outras patrulhas que ajudou, sim, que a gente também não pode condenar todos. Igual teve um lá que no sábado, né, que nós fizemos barulho mesmo. Ele falou, pediu desculpa pela corporação, por esse que falou isso com a minha filha. Explicou também, né, tipo o risco que a gente poderia ter ou não ter. Mas, Léo, é constrangedor. É muito triste para a família a gente ter que achar ele do estado que a gente achou. Ele não desceu, ele desceu foi ontem, 6h30 da manhã. Porque nós chegamos a pagar pessoas também para ajudar, a procurar por ele. E tem um senhor que mora ali, debaixo do viaduto, que ele ajudou nós. E aí, nessa busca, ele que achou o tênis do Luiz, e aí, quando foi ontem, 6 horas da manhã, com a chuva, ele falou, vou sair ali fora para ver se eu vejo alguma coisa. E aí, infelizmente, na hora que ele saiu, ele viu o corpo do Luiz descendo. Então, ele estava em algum lugar lá em cima. Se o corpo de bombeiro tivesse feito o trabalho deles, eles poderiam ter achado o Luiz antes, ou então, às vezes, até com vida. Então, é um descaso, sim, com nós, familiares e amigos. Ô, Gabriele, a gente
sente, né, o desespero da família, a gente sente esse sentimento que vocês também transparecem enquanto fala com a gente. E durante esse processo todo, né, de busca, vocês tiveram ajudas. Eu queria chamar aqui o Marcelo. O Marcelo também participou das buscas. Eu vou pedir licença rapidinho para você, Gabriele. Marcelo, você esteve junto com eles. Como que vocês ajudaram? Então, boa tarde a todos. É o seguinte, eu sou droneiro, eu sou piloto drone, eu e várias pessoas juntamos uma equipe e aí a gente começou as buscas com drone, com nossos drones particulares e foi fazer as buscas para ajudar a família a encontrar tanto ele vivo ou o corpo dele, né? Entendi. Participaram mais ou menos quantas pessoas? 7 pessoas, total de pessoas. Todos os dias vocês utilizaram drones? Sim, as pessoas que não podiam ir no dia, a gente revezava com outras pessoas. A gente ia outra ia mais tarde, outra mais ia à noite. A gente tentava fazer buscas direto e aí foi desse jeito, né? As pessoas que estavam disponíveis, ela ia, ficava à disposição da equipe, né, das buscas, e a gente mapeava onde que a gente já fez as buscas e buscava o máximo possível de informações na imagem ali do drone. Muito obrigado, Marcelo, pelos esclarecimentos. Olha, a gente realmente é um caso que gerou angústia na família, nos amigos. E o Luiz Gustavo, que era motoboy, tinha 23 anos, ele deixa também a filha, né, da Gabriele, que conversou com a gente aqui agora, e deixa também uma filha dele com a Gabriele de 3 anos, da Vitória, perdão. Ele deixa uma filha com a Vitória de 3 anos e a Vitória, a esposa dele, também está grávida de 7 meses. Ele então aí caiu de moto com um amigo que estava pilotando. A moto era do Luiz Gustavo, eles estavam voltando do Serra, parece que eles saíram para poder se divertir depois do trabalho, estavam voltando e teve essa queda dentro do Ribeirão Arrudas. Durante todo esse período em que as buscas aconteceram, a família chegou a encontrar o tênis de Luiz Gustavo, encontrou também no domingo o capacete dele, que tinha já também percorrido um bom espaço de caminho dentro do Ribeirão. E ontem, quando era aí, como a Gabriele contou pra gente, por volta aí de 4h30, 5 horas da manhã, um senhor que inclusive foi contratado pela família e pelos amigos para poder ajudar a vistoriar o rio, a procurar, ele acabou vendo o corpo de Luiz Gustavo boiando e andando ali percorrendo, né, o caminho do Ribeirão. Depois deste momento, então, a família voltou com mais intensidade a percorrer todo o rio. Foi quando um ônibus que passava com um rapaz conhecido da família passou lá embaixo, onde ele foi encontrado, e viu um corpo lá embaixo. Então, entrou em contato com a família e falou: olha, eu acho que eu encontrei. Um amigo da família desceu até o rio e encontrou o corpo de Luiz Gustavo. Então, assim, foram dias angustiantes. A gente deseja, claro, nossos sentimentos para a família. A gente espera que Deus conforte, né? Passar por 7 dias nessa situação, a gente não consegue nem imaginar a dor que a família está sentindo. Hoje a gente veio aqui, a gente acompanhou o enterro, a gente viu o pai, né, de Luiz Gustavo debruçado no caixão, muito triste, chorando muito, muito, muito abalado. A mãe dele precisou de ser amparada, né, pelos familiares, ela também estava muito consternada. E também a esposa que está desolada, enfim, desejamos para todos eles muita força neste momento. Maraca, é contigo. Tá certo. Olha só. O bombeiro, ele pode e deve dar as satisfações necessárias se quiser, mas o bombeiro ontem falou conosco o tempo todo, né? Realmente a família pôs uma série de pessoas, amigos meus utilizando drones da SL 1000 Graus, foram para lá também como droneiros e fizeram todo o mapeamento, auxiliando ao Corpo de Bombeiros. Enfim, fomos nós que cobramos, fomos acionados no domingo por pessoas aqui da casa. Eu estava viajando, liguei para o bombeiro, liguei para os drones. A gente se envolve o tempo todo no jornalismo. A família só está dando entrevista para nós porque outros colegas não deram atenção nenhuma para esse caso.
O Léo estava lá no domingo, nós estávamos no sábado, desde o dia que esse cara caiu dentro do córrego. Eu só não consigo entender até agora. Tinha um fluxo de água muito pequeno, trieirinho de água danado, né? E esse menino foi arrastado como, de que forma? É claro que às vezes alguém tem imagem, às vezes as câmeras da região ali do Arrudas, nas proximidades, podem passar alguma informação. A Polícia Civil vai entrar no caso agora e vamos entender e tentar entender isso, mas lá no fundo o nosso sentimento enlutado a essa família e pode contar conosco. Não é porque o bombeiro, não é porque a polícia, não é porque isso e aquilo que nós vamos aqui não cobrar. O papel da televisão séria é a cobrança salutar, real, sem desconstruir a imagem de uma corporação que ela é uma das mais credibilizadas do país. Meus sentimentos. Olha só,